João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça. Está aí, ó. Vamos ler todo mundo junto aí? Vamos lá. Porque Deus, tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra de salvação, oremos ao Senhor. Senhor, eu agradeço pela tua palavra. A tua palavra alimenta, a tua palavra nos sustenta, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos reposiciona. Não é quem prega, mas é a tua palavra. Toda a honra, toda a glória seja dado a ti, Senhor. Que nessa noite, ó Pai, os irmãos que estão aqui, aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, seja tocado pela tua palavra. E que cada um entenda, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Dai unção, ó Pai. A unção até para ouvir a tua palavra e entender o que o Senhor quer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O amor de Deus, irmão. Quero falar sobre o amor de Deus. Muitas vezes se fala muito em Deus severo, Deus que castiga, Deus que a criança erra, Deus está vendo. Não é assim? Faz coisa errada, Deus está vendo. Como Deus fosse vamos falar assim, uma pessoa que quer só punir. Deus só quer punir. Deus só quer puxar a orelha. Deus só quer pôr no castigo. Deus só quer pegar você quando você faz coisa errada. E não é bem assim. O que é amor? O que você pode fazer para demonstrar o amor para uma pessoa? É punir ou tentar agradar? O que é amor para você? O amor entre o esposo, o amor entre os filhos, o amor entre o marido, o amor na sua casa, entre seu pai, sua mãe, sua família. O que é o amor para você? Às vezes, irmão, os filhos nos questionam, os filhos nos aborrecem, e a gente deixa de amar os filhos? Sim ou não? A gente continua amando. Às vezes os filhos boquejam. Não é só os seus filhos, irmão. Os filhos do pastor também. Hoje já estão tudo crescidos, não, mas quando eu era adolescente, passava difícil. Mas eu nunca deixei de amá-los. Eu não entendo quando eu vejo assim que pai fala assim, meu filho, eu expulsei de casa. Acho que não ama. O amor, ele não ama o erro, mas ama a pessoa. O amor é tudo vamos falar assim, de grandeza. Amor, você consegue definir o que é amor? Você tem amor na sua vida? Eu vou falar, irmão, até para nós mesmos, a gente tem que se amar. Eu me amo. Eu vou me cuidar. Vou cuidar da minha saúde, vou cuidar. Porque se você não se amar, irmão, você auto se destrói. O seu casamento você tem que amar. Seus filhos você tem que amar. A sua casa você tem que amar. E eu vou falar, e a Deus em primeiro lugar. O maior amor foi aqui, aonde Deus se revelou ao homem. Ele deu o seu filho. Você teria coragem de dar o seu filho, a sua filha, por alguma coisa? Por dinheiro nenhum. Mas Deus deu.
O amor de Deus. O amor de Deus. Tem uma história que conta na Bíblia, onde o pai amava 2 filhos. Ele amava 2 filhos, mas amava mesmo. E os 2 filhos estavam na casa do pai. E os 2 filhos eram importantes para ele. Mas até que um dia, o mais jovem, vamos falar assim, ele se revoltou. E ele disse para o pai: pai, eu não quero mais ficar nessa casa. Pai, tudo que pertence a mim, me dá. Eu vou rapar fora, eu vou embora. Eu quero a minha herança. O pai pegou, deu a parte dele, e esse filho saiu para o mundo. Saiu para o mundo e abandonou a casa do pai. A palavra diz que todo dia o pai esperava o filho. Eu pergunto, quando o filho foi embora, o amor do pai diminuiu? Não. Todo dia o pai ali, ele saía para fora e olhava pelo caminho e ficava esperando o seu filho voltar. Mas o filho estava fazendo a coisa certa? Não, ele estava gastando a sua vida dissolutamente. Ele estava ali adulterando, nos vícios. O filho estava aprontando, mas o amor do pai estava esperando que ele voltasse para casa. O filho fazendo tudo errado, mas o amor do pai, ele estava ali esperando o filho dele voltar. Até que um dia aquele filho que saiu, aprontou, ele perdeu tudo, e ele falou assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz pelo menos um empregado, deixa eu comer o pão aí. E ele botou isso no coração e ele voltou para a casa do pai. Quando ele vinha longe, o pai avistou. O pai viu, e o pai correu, o pai abraçou. E quando ele foi falar: pai, eu pequei contra ti, pai. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Diz a Bíblia que o pai beijou o seu rosto. O pai deu veste nova. O pai deu anel. Pois o anel dele, que é a aliança, deu sapatos novos para ele. E falou assim: vamos fazer uma festa. Esse filho estava perdido e hoje foi achado. Esse é o meu filho amado, o amor do pai. Deus ama, irmãos. Tem outra história na Bíblia, diz que tinha um homem que tinha 100 ovelhas. 100. E tinha uma ovelha meio complicada lá. E essa ovelha, em vez de acompanhar toda, ela se perdeu no caminho. Porque se ela estivesse acompanhando o rebanho, ela não teria se perdido. Mas uma das ovelhas saiu fora do caminho e se perdeu. O pastor amado chegou lá no curral, colocou as ovelhas e foi contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele viu, tinha só 99. Irmãos, ele tinha 99. Ele precisava daquela. Precisava. Porque Deus nunca vai desistir de ninguém. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir de alguém da sua família que você tem orado. Está entendendo? E diz que o pastor, ele saiu pelo campo e pelos valados, e procurando aquela ovelha amada, a ovelha que tinha se perdido. E ele encontrou aquela ovelha. A ovelha estava suja, a ovelha estava cheia de carrapicho. Ele pegou aquela ovelha com tanto amor e pôs em seus ombros
e voltou alegre, porque ele tinha achado a ovelha perdida. Ele não desistiu, por quê? Porque ele tinha amor. E hoje, infelizmente, irmão, a gente desiste muito fácil dos nossos familiares. A gente desiste muito fácil. É um cabeça dura. Eu já falei, não tem jeito. O amor de Deus está em nosso coração. Você não pode desistir de ninguém. Você não pode, você não tem o direito, porque Deus habita em você. Se você orou já, você vai continuar orando pelaquela vida. Se for preciso, você vai carregar. Porque tem uma coisa que ninguém explica, é o amor. É o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Irmãos, enquanto estava lá, o filho pródigo perdido, o amor do pai continuava por aquela vida. Enquanto aquela ovelha que tinha desgarrado, o amor do pastor continua ainda. Está entendendo? O amor, o seu amor, irmão, é independente se estiver com você ou longe de você. Você tem que amar aquela vida, chorar por aquela vida e pedir para Deus: Deus, salva o meu filho, Deus, salva a minha filha, Deus, salva o meu marido, Deus, salva aquele parente, Deus, salva. Eu preciso que o Senhor salve essa vida. Orar com amor. Quem que quer ver um filho no inferno? Quem que quer ver uma filha no inferno? Quem que quer ver um esposo, alguém que você ama no inferno? Ninguém quer ver, porque a gente tem amor. Mas tem atitude que a gente tem que fazer. Uma palavra, uma mensagem que você manda no WhatsApp: Jesus te ama. O amor de Deus, irmão, a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Porque a gente vai tudo errado, faz tudo errado, e ainda Deus nos ama. Porque a gente esperava que Deus desse um castigo. E a gente fala: eu merecia aqui um castigo. Mas Deus vem, perdoa, põe um anel, põe veste nova, põe sapato no pé, e dá uma festa e ainda fala: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho. O amor de Deus, irmão. O amor de Deus, Deus ama você. E a gente, muitas vezes, a gente erra, a gente peca, e a gente, muitas vezes, parece que quer esconder de Deus. Como que eu vou na igreja? E aquela culpa. Irmão, o amor de Deus tem uma coisa que é perdão. Quando você faz tudo certinho, Deus está te amando. Mas quando você também erra, Deus continua te amando. E Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, se arrependa das coisas. Às vezes as pessoas não vão entender. Aquele outro irmão que estava lá na fazenda, ele não entendeu. Ele falou assim: pai, eu sempre servi o Senhor, eu sempre estive aqui, nunca fiz coisa errada como esse. E aí o senhor mata o boi cevado. O pai olha para ele e fala: filho, o meu amor é o mesmo por você. Tudo que eu tenho aqui é teu. Tudo que... O amor, o pai não tinha distinção. Deus não faz acepção de pessoa. Está na hora de você começar a viver o amor de Deus na sua vida. Saber que o quanto Deus é bom. Quando eu contei meu testemunho, em 37 anos de casado, só foi o amor de Deus na minha vida e na vida dela. É só o amor de Deus. Meus filhos, tudo na casa de Deus, é o amor de Deus. Porque eu não tenho condição.
É a graça de Deus. Ame a Deus acima de tudo, irmão. Ele te ama. Deus te ama. O diabo quer pôr uma culpa no seu coração, na sua alma, e às vezes a gente começa a não se perdoar por alguns erros que a gente faz. A gente faz alguma coisa e fala assim, eu sabia que eu não podia fazer, Deus tem sido tão bom para mim, por que eu fiz? E aí aquilo vai jogando uma culpa. Jesus fala assim, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse é o amor de Deus. Viva o amor de Deus na sua vida. Viva o amor de Deus. Pratique o amor de Deus. Nós voltando de Sorocaba, até eu brinquei com o Julien. Eu falei, Julien, não seja demasiadamente justo. Irmãos, quando fala não seja demasiadamente assim justo, não é que eu posso ser injusto. Tenha bom senso. Tenha bom senso. Não é ferro e fogo. Quem leva a vida ferro e fogo, o casamento não dura. Emprego não dura. Família não dura. Tem hora que você vai ter que ceder, e outro dia vai ter que ceder de novo, e outro dia vai ter que ceder de novo. A felicidade não é quem grita mais. A felicidade não é quem bate o pé. A felicidade é quem sabe perdoar e sabe amar. Não pelo que a pessoa faz, porque a gente vem muito esse conceito de merecer. Eu mereço, ele merece. Não está merecendo. O amor de Deus não tem isso. O amor de Deus, o quanto você cair, Ele vai te perdoar. O quanto você fraquejar, Ele vai te levantar. Receba o amor de Deus na sua vida. A Bíblia diz, fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, porque superabundou a graça, eu vou sair pecando? De modo algum. Eu não vou pecar porque eu amo a Deus. Eu não vou fazer coisa errada, não com medo do inferno. Eu não vou fazer porque eu não quero, porque eu amo a Deus. É diferente de você amar a Deus acima de tudo e de todos. O bom pastor é Cristo. Ele quer te dar, irmãos, uma vida nova. Ele quer te dar anel novo. Anel, o que é anel? É uma aliança. Anel é uma. Você pega um anel, você não vê nem o começo e não vê o fim. É isso, Deus na sua vida, não tem começo, não tem fim. Deus ama você do jeito que você é. Do jeito que você é. Nós fomos nessa semana que nós tiramos para ficar junto, e ela comprou essa aliança para mim. Uma aliança, né? Comprou essa aliança para mim. E aí ela falou assim, o homem falou assim, ganhou a gravação. Ela falou, o que você quer gravar? O que eu quero gravar aqui dentro, irmão? O nome dela e a data de casamento. Eu vou gravar o quê? Porque essa aliança simboliza o quê? O meu relacionamento com ela. Aí o homem gravou, pus no dedo e vim embora. Porque eu tenho uma aliança com ela. O que Cristo quer?
que você tenha uma aliança com Ele. E que você pegue a sua aliança com Cristo, que não tem começo e não tem fim, e escreva o dia que você foi salvo, que seu nome está escrito no livro da vida. Um dia que você fechar os olhos nessa terra, os anjos vêm te buscar e te levam para a glória, porque você tem uma aliança com Ele. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus. Ame mais a sua família. Vou repetir. Ame mais sua família. Ame mais o seu marido. Ame mais a sua esposa. E eu vou falar, ame mais você mesmo. Você precisa se amar mais. E se culpar menos. Porque tudo que acontece, e aí a gente põe uma culpa. Se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Se eu não tivesse, e ainda às vezes vem culpa do passado, de erro do passado. Lá do passado. E a gente fica levando. Não precisa levar, irmão. Jesus, Ele quer te dar vestes novas. E tudo que você leva, cansa. De você aceitar o perdão de Cristo, o perdão de Deus. Por que Deus vai te perdoar? Porque Ele é o próprio amor. Deus te perdoa. Se Deus não te condena, se Deus te perdoa, quem é o diabo para te condenar? Para aprontar o seu erro, a sua falha. Aquela mulher que tinha adulterado, ia ser apedrejada. O que Jesus fez? Falou assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo, ele não perguntou quem não adulterava, ele perguntou quem não tinha pecado. Porque, irmão, o pecado do adultério leva para o inferno, mas o pecado da cobiça também. O pecado da avareza também para o inferno. O pecado do orgulho também leva para o inferno. O pecado de roubar também leva para o inferno. Não tem distinção de pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Foi isso que Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora, largaram as pedras. Jesus olhou para ela e falou assim: filha. Ele não falou a sua adúltera, ele falou: filha, chamou de filha. Filha, aonde estão os teus acusadores? Ela levantou a cabeça, olhou para lá e para cá. Não tem ninguém, Senhor. Jesus disse para ela: vá, filha, e não peque mais. Você não precisa disso na sua vida. Você não precisa viver desse jeito. Você pode viver uma vida santificada, uma vida de oração. E essa era uma das Marias que acompanhou Jesus. E quando Jesus estava na cruz, ela estava lá, junto com a mãe, a Maria, né? Estava lá diante da cruz. E ele morrendo na cruz, por amor. Ele ali esvaziando de sangue, cumprindo o propósito de Deus, do João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus, ninguém matou Jesus, Ele se entregou na cruz, vertendo todo o seu sangue. E ainda no final, o que Ele falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque eles sabiam materialmente, mas espiritualmente eles não sabiam. E ele deu o brado e disse: está consumado, e morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou com todo o poder e toda a glória. O amor de Deus nos constrange. Deus te ama. Deus te ama. Não é porque você faz errado ou faz certo que o amor de Deus vai diminuir. Ele ama você. Ele ama você.
Como eu iniciei, a gente fala para as crianças: você fez errado, Deus está vendo. Por que você não fala quando fizer certo? Ah, você fez certo, Deus está vendo. Mas não faz. Olha, você fez bonito, que legal, Deus está vendo. Ninguém usa isso. Eu incentivo o meu neto, irmão, com as coisas de Deus, como Deus é maravilhoso, e Deus é. Eu vou buscar às vezes ele na escola lá, e quando a gente passa aqui na avenida, lá a gente vai buscar na escola adventista, e quando eu passo aqui na avenida com o Isaac, eu falo: Isaac, a igreja! E ele grita: a igreja, a nossa igreja é linda, a igreja. Ele tem que amar a igreja. A gente vai a uma festa só porque passou na frente e vimos a igreja. Aí a pessoa vai levando um conceito assim para a criança, aí fala: vamos para a igreja? Ah, não, porque ele tem um conceito de ruim. Vamos servir a Deus, a pessoa não quer servir a Deus porque ele tem um conceito que Deus é brabo, que Deus proíbe, que Deus castiga, que Deus faz isso. Deus fala: não, 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 não. Ah, melhor. E nunca explica que tem um Deus bom, que tem um Deus maravilhoso, que tem um Deus que perdoa, que tem um Deus que nos abraça, tem um Deus que é tudo para nós. Pregue para os seus filhos o amor de Deus. Vai pregando o amor de Deus. Pregue para o seu marido o amor de Deus. Porque é fácil falar assim: seu sem vergonha, você vai para o inferno. Você é conhecedor, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Né? Não. Prega o amor de Deus. Deus te ama do jeito que você é. Deus vai mudar a sua vida, porque Deus tem um plano na sua vida. Filha, Deus te ama, filha. Filho, Deus te ama, filho. Pai, Deus te ama. Mãe, Deus te ama. Pregue o amor de Deus. A pessoa está revoltada, Deus te ama. Sabia que o amor de Deus, irmão, é tremendo, a gente não entende. Eu vi para nós terminar, ir embora. Eu vi um testemunho de um homem. Ele tinha companhia, tinha avião, ele estava meio quebrando, estava numa situação difícil. E ele falou assim: o que eu vou fazer? Eu vou suicidar. Lá em São Paulo, no viaduto do chá, que antigamente a turma usava muito aquele viaduto do chá para pular de cima lá e se morrer. E ele foi lá, aquela multidão. E antes ele tinha alguém falado para ele, um parente dele, que Deus amava ele. Mas ele não acreditou, não deu ouvido. E quando ele chegou naquele viaduto do chá, as pessoas passando, o carro lá embaixo, e ele chegou no beiral da ponte, e ele fiou o pé assim, ó, passou o pé para lá e segurou, que era só se soltar. E ele escutou uma voz e falou assim: Nelson, eu te amo. Ele olhou para cá, olhou para lá. Ele tirou o pé daquele lugar. É Deus. É Deus. Ele contava assim, meu pastor Nelson. Depois ele se converteu e foi uma benção. Nós conhecemos ele. O diabo ia tirar a vida dele. O diabo ia levar ele para o inferno. Mas o amor de Deus não deixou. O amor de Deus não vai deixar, irmão, você entrar no buraco. Mas o seu ouvido tem que estar aberto para que Deus está falando para você nessa noite. Ele te ama. Deus te ama. Ele te ama. Está entendendo? Deus te ama. Ele me ama.
Tem uma música da Lagoinha que eu gosto muito, fala: me ama, Deus me ama. Ele te ama. Ele te ama do jeito que você é. Você não está com a bola cheia não, mas Ele te ama. Não é por você merecer, mas é pelo que Ele fez na cruz por você.